Enfim, teremos o início da Série B de 2025, que promete demais. Paranaense chegando muito forte, os goianos chegando também muito forte, os mineiros também, América e Atlético, um Atlético como uma novidade para essa edição da Série B. Teremos novamente Repá na segunda divisão do Campeonato Brasileiro com o acesso do Remo, enfim. Tem uma expectativa muito alta, os catarinenses também chegando com alguma força, Criciúma, Chapecoense, Avaí. Vou trazer um pouco de uma avaliação breve geral do que esperar dessa Série B e trabalhar também sobre a primeira rodada da competição, que tem esses confrontos. Vou trazer informações de data, horário e também os favoritos para a primeira rodada, além de traçar informações sobre onde você vai poder acompanhar, ou pelo menos onde se tem uma expectativa de que a gente vai poder acompanhar essa Série B. Antes, vou pedir para você deixar o joinha aqui abaixo, também se inscrever no canal e compartilhar esse link para mais conteúdos como esse. Estou sempre falando sobre Série B por aqui, inclusive eu já soltei uma tier list do que dá para esperar, quais são os grandes candidatos ao título, e também tem outras apresentações das 20 equipes, inclusive, que eu separei por região. Tivemos algumas mudanças às vésperas do início da Série B, mudanças em comissões técnicas, o que é natural, infelizmente é natural. A gente teve mudança no comando técnico do Atlético Goianiense, do Goiás, do CRB, agora com a chegada do Barroca. O Remo também teve a chegada do Daniel Paulista. Das 20 equipes que vão jogar a Série B de 2025, 9 tiveram trocas no comando técnico, ou agora mais próximo do início da competição, ou há um tempo um pouco maior. Isso, claro, tende a afetar um pouco o início da Série B. Tivemos algumas mudanças também a ponto de elenco. CRB, por exemplo, é um grande exemplo. CRB se tem como um grande exemplo, a mudança clara e grande sobre alguns nomes que subiram para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, como é o caso do Léo Pereira, uma possível saída do Anselmo Ramon e uma ida dele para o Goiás, um concorrente também da Série B. A expectativa é de uma boa Série B. Talvez o início não se tenha um impacto tão positivo assim, mas eu entendo que a Série B tende a ser muito positiva a partir desses pontos que eu falei na abertura. Como um ponto de lamentação, eu já trouxe aqui anteriormente, eu coloco novamente, não temos, a gente está no dia 2, não temos ainda oficialmente a emissora que vai transmitir a Série B de 2025. Se tem uma tendência do grupo Disney transmitir, mas se tem também alguns movimentos até do Desimpedidos transmitir também essa edição. Mas o que se tem de mais forte é que o grupo Disney tende a transmitir. O grupo Disney é o detentor da ESPN e tem também o Disney Plus, que tende a transmitir a Série B. O Premier deve ficar de fora dessa edição de 2025 após 28 anos cobrindo a Série B. Mas bora lá, trazendo o ponto principal do vídeo, que é essa primeira rodada da competição, que tem o início no dia 4 e vai até o dia 7. Vou trazer aqui algumas tendências do que eu entendo como os favoritos dessa primeira rodada. Começando no dia 4 com o confronto no Ailê Pinheiro de Goiás e Amazonas. Um Amazonas que passou por mudança no comando técnico, Amazonas com muitas apostas internacionais para o grupo, além de alguns nomes já conhecidos, né, como um grande exemplo o nome do Sassá. Mas se tem no Goiás um novo projeto também, que é o do Wagner Mancini, e olhando o fator mando de campo e olhando elenco, apesar de nenhuma das duas equipes terem tido o início de ano ideal, é um Goiás que está na final da Copa Verde, mas não teve o início de ano dos sonhos, mas ainda assim eu coloco um favoritismo para o Goiás nessa primeira rodada, jogando dentro de casa. No dia 4, também às 21 horas, no Mangueirão, tem Paysandu. Tem o confronto de Paysandu contra um Atlético Paranaense. Paysandu finalista também da Copa Verde, vai conseguindo evoluir no campeonato estadual, ainda tem o Parazão em andamento, né, o campeonato paraense, diante de um Atlético Paranaense em que o Barbieri balançou e que passa por uma reformulação de grupo a partir principalmente do que se teve na semifinal do Campeonato Paranaense, a eliminação para o Maringá. Aqui eu consigo entender que se tem um confronto muito em aberto.
A gente poderia, até pela força de questões financeiras e projeção do elenco, cravar um favoritismo para o Atlético Paranaense. Acredito que até pode-se ter uma tendência para uma vitória do Atlético Paranaense, mas se tem um Paysandu jogando dentro de casa, jogando no Mangueirão, e um Paysandu com um bom momento do Rossi, com o Nicolas permanecendo, se tem um bom trabalho do Luizinho até aqui, então entendo que dá pra gente considerar esse jogo bem em aberto. O outro confronto é o do Criciúma, comandado pelo Zé Ricardo, diante do Operário, que vem de um título paranaense, um Operário comandado pelo Bruno Pivetti. Entendo que a nível de moral, se tem um Operário chegando com muita moral, se tem um Operário chegando com muita confiança, e um Criciúma que não teve um dos melhores campeonatos estaduais, o campeonato catarinense não foi o ideal, tem um longo período para se preparar para esse confronto diante do Operário, e por isso que, apesar que eu entender se tem uma tendência de um resultado melhor para a equipe do Operário, eu coloco muito em aberto esse confronto. Você está falando de um Criciúma jogando no Heriberto Rios, jogando como mandante. Aqui eu vejo também um confronto em aberto, mas sinalizando esse fator de um Operário que vem embalado. Um outro jogo, já olhando para o sábado, dia 5, é o confronto no Couto Pereira entre Coritiba e Vila Nova, duas equipes que eu entendo que tendem a brigar pelo acesso. O Coritiba com o Mozart, que subiu com o Mirassol na última temporada, e com alguns bons nomes também, tem um dos melhores elencos da Série B, e a gente vem vendo um Vila Nova nas últimas edições da competição, sempre lutando, em algum momento, lutando para subir. Na temporada retrasada bateu na trave na última rodada, é um dos candidatos, não dá para descartar o Vila Nova, vem de um título goiano, mas olhando esse fator de entender que é um Coritiba que chega com um pouco mais de força, apesar de ter sido um Coritiba que caiu nas quartas de final do Paranaense para o Maringá, coloco aqui um fator de um favoritismo para a equipe paranaense, para o Coritiba. Seguindo aqui para os jogos do sábado no Rei Pelé, tem CRB e Chapecoense, duas equipes que foram um Chapecoense que foi vice-campeã estadual, mas longe de ter tido desempenhos brilhantes, e um CRB que foi campeão alagoano, mas também muito distante de ter desempenhos brilhantes. Um CRB que inclusive passou por uma mudança no comando técnico, a saída do Humberto Louser, ex-Chapecoense, né? Humberto que foi campeão da Série B com a Chapecoense em 2020, não estava tendo um grande trabalho nesse início de 2025 pelo CRB, a segunda passagem dele por Alagoas, pela equipe regatiana. E aí se tem um fator de um CRB que passa por algumas reformulações de elenco, algumas incertezas sobre saídas e permanências. Aqui eu vou colocar um confronto em aberto, mas eu sempre acredito muito no impacto inicial de trabalhos de comissões técnicas. Então a gente pode ter uma tendência, quem sabe, de um CRB levando a melhor com o nome do Barroca iniciando esse trabalho. Seguindo aqui no sábado, a gente tem o jogo de América e Botafogo de Ribeirão Preto, 18h30 no Independência. América que foi vice-campeão mineiro, tem um elenco muito equiparado ao que foi o da última temporada, teve algumas chegadas recentes, como a do Miguelito, da seleção boliviana, a do William Bigode também. Tem no elenco o nome do Benítez, que acredito que ainda não está 100% bem para esse início de Série B. Mas tem aqui um favoritismo claro do América diante do Botafogo. Botafogo que não teve um grande campeonato paulista, que lutou contra o rebaixamento na última temporada e que tende também a lutar contra o rebaixamento em 2025. Dando sequência, confesso que esse jogo aqui não sei muito o que esperar. Você está falando de uma Ferroviária que não jogou a elite do Campeonato Paulista, uma Ferroviária que tem no comando técnico o retorno do Bergantin. Do outro lado se tem um Remo com uma nova comissão técnica, a saída do Rodrigo Santana, a chegada do Daniel Paulista. Então se tem aqui algo extremamente aberto. Entendo que não sei muito o que esperar desse jogo. Gosto muito do Daniel Paulista, não teve uma grande Série B em 2024 com o CRB, mas é um bom treinador. Esse jogo acontece na Fonte Luminosa no dia 6, no domingo às 19 horas. Também
No domingo, às 19 horas, no Raulino de Oliveira, teremos um carioca nessa Série B de 2025, não sendo Vasco, não sendo Botafogo. Teremos o Volta Redonda, que segue com algumas peças da última temporada, Rogério Correia, Wellington Silva na lateral direita, tem alguns bons nomes também no elenco em sentido de manutenção de peças da última temporada para essa, diante do Cuiabá comandado pelo Guto Ferreira. E um Cuiabá que gera muita desconfiança, assim. Eu entendo que, tudo bem, é uma equipe que está descendo da Série B e naturalmente a gente vê essas equipes que descem para a Série B como uma das concorrentes ao título ou ao acesso, mas eu olho com muita desconfiança para esse Cuiabá. E eu coloco também esse confronto com algum tom de estar em aberto. O Volta Redonda teve um bom campeonato carioca, né? Atingiu o teto ali chegando na semifinal. Vejo um confronto bem aberto, talvez uma possibilidade de empate para esse confronto um pouco maior. Os outros dois jogos na ressacada no domingo, dia 6, 20 horas, tem Avaí e Novo Horizontino, e apesar de ser um Avaí com um título catarinense com algumas contestações, teve a saída do Anderson Moreira, a chegada do Jair Ventura, tem um Novo Horizontino que tem uma tendência de lutar pelo título da competição, chega muito forte, e apesar de ser um jogo como visitante, eu coloco aqui um tom de favoritismo para a equipe do Novo Horizontino, mas também trazendo um ponto de atenção para esse fator estreia de Jair Ventura e do que o Avaí pode trazer de novo para esse jogo. O outro confronto é no Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Atlético. O Atlético que vem da Série C, acredito que tende a figurar em grande parte na primeira página da Série B. Acho que vai ser um dos candidatos a, se não lutar até o final, em algum momento lutar pelo acesso. Tem o ponto de estar nos primeiros jogos não atuando em sua casa, que está em reforma. Segunda rodada, inclusive, joga contra o CRB no Independência, no campo do América em Belo Horizonte, distante da sua cidade. Mas olhando para esse jogo da primeira rodada, apesar de não ter sido um Atlético Goianiense brilhante, inclusive passando por mudança no comando técnico, a saída do Guanais, mas olho aqui para esse jogo com um fator de favoritismo para a equipe do Atlético Goianiense. Deixa um pouco da sua expectativa, o que você está aguardando para esses jogos, o que você está aguardando para essa Série B. Eu entendo que tende a ser mais uma Série B muito competitiva, candidatos ao acesso, eu entendo que a gente tem aí pelo menos 8 candidatos ao acesso. Se você não viu o vídeo da tier list, eu vou deixar o card aqui acima para você acompanhar também. Enfim, deixa a sua expectativa, o que você está aguardando para a primeira rodada, e sobre a transmissão da Série B, tá tudo ou quase tudo indicando que teremos a transmissão do Grupo Disney, mas outras plataformas, até a Rede TV também, TV aberta, pode trazer alguns jogos da competição, e isso eu vou trazendo como atualizações aqui nos próximos dias ou próximas horas do canal. Vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link e palpita também. Até a próxima!